Paz do Senhor. Para mim é sempre uma alegria muito grande estar aqui com vocês. E é um privilégio também poder compartilhar um pouquinho com o pessoal daqui de Jardinópolis. Quem trouxe sua Bíblia, abra comigo no livro de Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Já vou adiantar, eu não combinei nada com o Valtinho na hora da abertura. Na hora que ele tava dando a abertura, eu falei, não é possível. Acho que ele deu uma copiada nos bagulho. Mas tá bom. Todo mundo encontrou aí? Gálatas, capítulo 4, versículo 9. Ninguém projetou ainda, então... Amém? Vou ler. Mas agora que conheceis a Deus, ou antes, sendo conhecidos por Deus, como estáis voltando outra vez aos rudimentos fracos e pobres, aos quais, de novo, quereis ainda escravizar-vos? Amém. Mesmo sentados, em reverência à palavra de Deus, a gente faz uma pequena oração para começar. Senhor Jesus, graças te damos pela sua palavra, graças te damos por estarmos aqui essa manhã. Pai, eu te peço que o Senhor fale aos nossos corações, que o Senhor nos ensine um pouco mais sobre te conhecer, sobre fazer parte do seu reino, porque aqui está a tua palavra, aqui está a tua igreja, Senhor. Fala conosco, mais uma vez é o que eu te peço, em nome de Jesus, Pai. Amém. Bem, todo mundo já viu que o texto parece bastante com o que o Valtinho falou no começo, né? Sobre a gente conhecer a Deus. E de fato, o nome de Deus hoje, o nome de Jesus é algo amplamente falado. O nosso calendário, diga-se de passagem, ele tem uma tendência romana, então ele aponta para Cristo. A gente celebra datas importantes como o nascimento, como a morte, ressurreição, a Páscoa, a gente celebra o Corpus Christi, enfim. O nosso calendário todo ele aponta para Cristo. E hoje é um nome muito falado. E eu achava legal, a gente ia nos Proev, e tinha uma menina que toda casa que a gente batia, ela perguntava para a pessoa assim, ó, você conhece Jesus? Eu dentro de mim falava assim, gente, é uma pergunta um pouco... Porque, tipo assim, todo mundo sabe quem é Jesus. Pode não conhecer nas vias de fato quem é. Mas você chegar para alguém e falar assim, você sabe quem é Jesus? Eu ficava meio assim, falando, mas é lógico que ela, de alguma forma, só se ela não tiver televisão em casa, não tiver rádio, não tiver celular e morar em outro planeta. Se ela morar na Terra, no Brasil, ela vai saber quem é Jesus. Ela pode não se relacionar com ele, mas ouvir o nome dele, ela já ouviu em algum lugar. E aí nessa carta de Gálatas, Paulo, essa carta em si, ela é a primeira carta que Paulo escreve para o pessoal que ficava na Galácia. E Paulo, se vocês puderem ler, ela é uma carta pequena, e Paulo ele passa um teor de preocupação e ele se sentia agitado com o que acontecia com eles. Porque Paulo fala que esteve com eles, Paulo fala que conhece eles, e Paulo chega até um ponto de falar assim, olha, vocês me suportaram quando eu era motivo de tribulação para vocês, e eu sei que vocês até mesmo arrancariam os olhos para me dar. Então Paulo demonstra muita afinidade com eles e mostra que ele se importa e mostra que eles têm um coração disposto a oferecer muito a eles, ao Paulo no caso. E Paulo identifica, né, através de informações que ele tinha do pessoal, que aquelas pessoas estavam tendo problemas em servir a Deus. Aquele pessoal encontrou uma barreira que estava difícil para eles encarar. Porque Paulo ele é considerado o apóstolo dos gentios. O que é isso? Apóstolo dos gentios, ele está falando para um pessoal que não era judeu. Ele falava para as pessoas que para um judeu era considerado descartável. Porque para um judeu era isso, né? Nós somos o povo de Deus. E o povo que não é povo de Deus é gentil. É um pessoal que não vale muita coisa. Deus tem uma aliança comigo, não com eles. Então era uma galera meio desprezada. E Paulo é chamado
a pregar para essas pessoas, que de certa forma foram negligenciadas, foram deixadas de lado. E Paulo, quando ele se depara com essas informações que estava acontecendo com eles, imediatamente ele se preocupa e escreve uma carta para esses caras. Fala, não, eu sei o que é o problema, eu vou ajudar vocês, mesmo que com palavras duras, mas eu vou exortar vocês sobre os problemas que vocês estão tendo. Aqueles caras, eles enfrentavam um problema que a gente chama de jugo da lei. O que é jugo da lei? Isso é meio doido, mas todo rabino, ele tinha o que a gente chamava de jugo rabínico. Por isso que Jesus fala que o meu jugo é leve e meu fardo é suave. Vamos dar um exemplo aqui. O Daniel é o mestre, eu vou ser discípulo do Daniel. O Daniel, por si só, ele tem o jugo dele, e ele vai impor a mim o jugo. Como que funciona isso? Olha, Caio, você vai me servir, legal, só que você precisa jejuar toda segunda-feira, das 6 da manhã às 6 da tarde. Toda terça-feira você vai orar da 1 hora da manhã até 5 horas da manhã. Toda quarta-feira você vai visitar um hospital, toda quinta-feira. E isso era o que eu chamava de jugo rabínico. Cada rabino tinha a sua preferência e implicava isso aos seus discípulos. Quem queria servir, ele tinha que servir naquele molde. Se eu estou disposto a servir o Daniel, como discípulo do Daniel, eu vou ter que me enquadrar debaixo disso. E o que acontecia na Galácia? Alguém estava colocando um jugo sobre eles que não existia mais. Alguém estava querendo impor regras que não cabiam mais a eles, porque eles nunca fizeram parte da lei. Então, como eles queriam aplicar a lei a essas pessoas? Eles tinham exigências que são exigências judaicas. O que é isso, exigência judaica? É muito simples. Se a gente pegar no Antigo Testamento, desde o nascimento até a fase adulta, um judeu ele passa por um processo. Ele precisa conhecer os 5 primeiros livros da Bíblia até os 12 anos. Ele passa por uma prova oral, que é o que a gente mais tem medo na escola, é quando o professor fala que vai fazer uma prova oral. Porque você se embanana todo, você fala, aí você não lembra que você começou a falar, e aí você não sabe o que ele vai entender, vira uma bagunça. E na época dos judeus, quando eles eram crianças ainda, eles passavam por uma prova oral, eles tinham que responder, tinha uma bancada lá, e os caras começavam a perguntar sobre lei, sobre Moisés, sobre terra prometida, e os caras tinham que dar a resposta na ponta da língua, e certeira. Senão, quando chegasse em casa, a mãe e o pai ia dar um castigo bem, porque ia passar vergonha. E aí o que acontecia? Essas cobranças eram no povo judeu. Ou seja, era para o pessoal que estava debaixo de uma aliança, e não para quem era de fora. E aí a galera que era dessa aliança da lei queria impor essas coisas para o pessoal da Galácia. É uma coisa que não tinha nada a ver com a outra. Eles não conheciam a lei. E os caras queriam colocar eles debaixo disso. Os caras rotulavam eles como uns caras meio desobedientes. Rotulavam os caras como uns caras que queriam seguir a Cristo de um jeito meio zoado. E não era isso o que eles faziam de verdade. E isso estava incomodando eles, e isso estava atrapalhando eles na forma de servir. E Paulo se preocupa e escreve a carta. Nessa carta, se você ler um pouquinho antes, no capítulo 2, se eu não me engano, Paulo tem um embate com Pedro. Ou seja, foi uma briga forte, porque foi 2 discípulos e 2 apóstolos, né, brigando. Então a gente tem que dar um crédito para a briga dos caras. Paulo vai falar assim, olha, eu enfrentei Pedro cara a cara, porque Pedro estava aí com vocês, estava comendo de boa, estava lá comendo até carne de porco, a gente deduz, né? Porque fala que ele estava comendo com os caras. Aí chegou uns discípulos do outro apóstolo, Tiago, e esses caras não comiam carne de porco. E aí quando ele está chegando, o que ele faz? Ele vê os caras chegando, ele vai saindo de perto da mesa, né? Tipo, opa, deu ruim, não vou comer mais. E aí os caras começam a falar, você está comendo aí e tal. Aí Pedro fala, é verdade, você está comendo esse negócio aí, não pode. E Paulo fala, Pedro, você está sendo hipócrita, porque você estava comendo com os caras até agora, e aí só porque chegou a outra galerinha, você está falando que é ruim comer esse trem. O que isso quer dizer? Que nesse embate, Pedro estava fazendo algo que era contrário ao que próprio Cristo ensinou. E ao contrário do que Paulo tinha ensinado para os caras.
que na hora que não tinha ninguém vendo, Pedro falava, não, não tem problema. Na hora que estava todo mundo vendo, Pedro mudava de ideia e falava, não, tem problema. O que é isso? Para quem não entende o que é uma carne de porco, a gente come hoje normal, né? Principalmente no lanche. Se o lanche não tiver bacon, a gente nem come o lanche, né? Eu olho lá, a primeira coisa que tem no lanche. Se tiver bacon e cheddar, eu vou comer. Se não tiver, nem me agrada muito. O alface eu descarto. Mas para um judeu, o porco é um animal sujo, é um animal impuro, que eles não comem. E aí Pedro estava nessa com Paulo sobre comer, sobre não comer. E aí eles criaram um impasse. E aí, nesse debate todo, a galerinha lá da Galácia, que era gentil, que era de fora dos judeus, não estava entendendo a treta. Eles falaram, pô, a gente quer servir a Jesus, a gente tem um coração disposto, mas a gente está encontrando muito problema. Porque uns falam que eu devo correr para a direita, o outro fala que eu devo correr para a esquerda. E o outro me fala que nem correr eu posso. E aí eles ficam assim, né, para onde que eu vou? O que eu vou fazer a boa política, vou aceitar o que todo mundo me falar e vou tentar levar isso aqui para frente, vou tentar servir a Jesus, mesmo cada um me falando que é um jeito diferente do outro, como é que vai acontecer isso? E aí, Paulo vai falar essas palavras para eles. Vai falar assim, mas agora que conheceis a Deus. Tipo assim, Paulo está falando para os caras assim, antes de vocês conhecerem a Deus, vocês viviam debaixo de um jugo, debaixo de uma lei, que é a lei do mundo, é a lei do pecado. Antes vocês viviam debaixo dessa lei. Antes vocês eram escravos do pecado. Mas agora que vocês fazem parte do reino dos céus, esse negócio não cabe mais dentro de vocês. Vocês não são mais escravos disso. Então o reino dos céus que está dentro de vocês, não cabe mais esse negócio de eu vou comer carne de porco ou não vou. Eu vou pregar para o gentil ou não vou. Eu vou ter amigo crente ou eu vou ter amigo que não é crente também. Eram essas coisas que Paulo estava tentando ensinar para eles e que porventura eles não entendiam. Por quê? Porque um tinha uma cultura diferente da outra. Alguém que era criado no judaísmo, ele tinha um monte de problema com quem não era. Porque os caras não seguiam um monte de regrinha, né? E quando a gente fala sobre conhecer Jesus, a gente encontra um problemão. O problemão é que a gente dá a resposta dogmática. O que é uma resposta dogmática? Foi o que o Valtinho falou. Nossa, eu sigo a Jesus. Aí o cara te pergunta, quem é Jesus? Aí você fala, Jesus? Ele veio, ele nasce dia 25 de dezembro, ele morre em abril, esse é Jesus. Jesus é o cara que veio salvar o mundo. Mas salvar do quê? Salvar de quem? Salvar para quê? A pessoa, quando ela quer ouvir de você sobre quem é Jesus, ela não quer uma resposta dogmática. Ela quer saber a experiência que você teve dentro do seu coração e põe para fora, com palavras. Que você expresse o amor que você encontrou, ou o amor que te encontrou. É meio difícil, porque às vezes a gente vai ter o problema de conhecer e não saber falar. Mas a gente pode aperfeiçoar isso através das escrituras, através de uma boa leitura. A gente vai poder expressar e saber responder diretamente a pergunta. E aí, Paulo vai falar para os caras ali no comecinho da carta de Gálatas também. Paulo tá bravo. E Paulo fala para os caras assim, vocês, galácios, são insensatos. Poxa, falou que os caras sem vergonha. Falou, você está agindo de como? Eu vim, ensinei, vocês estão fazendo tudo diferente. Chegou outro cara aí, vocês foram no embalo dele. Como é que é? Porque hoje igreja tem um monte, mano. E isso é verdade. Eu não sei quantas igrejas você já foi antes de estar aqui hoje. Mas cada uma vai falar de um jeito. Uma vai falar que televisão é pecado, outra vai falar que rádio é pecado, que o Spotify é pecado, Facebook é pecado, Instagram é pecado, celular é pecado, não sei. E cada igreja é de um jeito. E aí a gente fica nessa de conhecer Jesus fragmentado.
ou a gente conhece um Jesus pelos olhos dos outros. E aí a gente vira uma salada mista teológica. A gente não sabe se é certo, o que é errado, o que pode, o que não pode. E aí, quando a gente vem para a igreja, eu ouvia muito isso antes, né? Agora você vai na igreja, então agora você não bebe mais, porque a sua religião não te permite. Agora você não faz mais isso porque sua religião não te permite. Aí se servir a Jesus, seguir a Jesus, se torna uma lista de regras do que não se pode fazer. E aí você ouve Jesus falar que ele te libertou, mas o conjunto de regras que você tem que seguir agora é muito mais do que tinha antes. Aí você fala, mas é liberdade ou não é liberdade? Porque a lista é grande, mano, né? Não matar, não roubar, são ações práticas. Aí Jesus vem e complica mais a coisa e fala que se você odiar o seu irmão no seu coração, você matou ele. E Jesus fala que se você olhar com um olhar indecente para alguém, você já adulterou. E Jesus vem, o que era só prático, Jesus vem tornar dentro do nosso coração. O que era prático? Se você matar, você comete um crime e está sujeito à punição. Até aí é normal, a nossa lei funciona assim também. Só que Jesus ele veio falar assim, olha, diante de Deus, que Deus vê o que vocês não veem, quando você odeia o seu irmão dentro do seu coração, você matou ele para Deus. E você está sujeito à punição. E aí Jesus vem e complica mais a coisa. E o conjunto de regrinha de não fazer parece que aumentou. Porque a gente entende Jesus como alguém que veio trazer mais coisa. E a gente esquece da palavra que ele fala que o meu jugo é leve, meu fardo é suave. O pessoal da Galácia, lá dessa igreja, eles eram novinhos, e Paulo ensinou eles ouviram a mensagem de Jesus através de Paulo, eles viram, eles experimentaram, que fala que Deus operou milagres no meio deles. E aí Paulo falou para eles que eles experimentaram uma liberdade verdadeira. O que é liberdade verdadeira? Que é diferente da liberdade do mundo. Porque esse dia eu estava ouvindo no rádio, na Jovem Pan, e a pessoa entrevistada lá falava assim, olha, não, porque eu não gosto de ser rotulado, porque eu não gosto de ter, como é que ela falou? De me privar de algum prazer, eu não gosto de que alguém me diga como devo conduzir a minha vida, e eu fiquei pensando assim, bem, ela que não gosta tanto de rótulo, ela acabou de adquirir um rótulo, porque ela acha que a liberdade dela é fazer o que ela quer. Só que na verdade, quanto mais cordinha ela dá para a liberdade dela, mais ela se torna escrava daquilo. O que Jesus vem dizer com isso? Que quando a gente ouve falar a palavra liberdade, a primeira coisa que passa na nossa cabeça é: agora eu faço o que eu quero, quando eu quero, porque eu quero. É isso quando a gente faz 18 anos, é a primeira coisa que passa na nossa cabeça. Para mim faz um tempinho já, mas para os meninos deve estar mais recente, ou tá quase chegando, né? Tá doido para fazer 18 anos, achar que agora eu vou voar, né? 18 anos ninguém me segura mais. Aí vai ver que fez 18 anos e continua a mesma coisa, né? Os problemas é tudo igual, e aí você vai se virar para continuar fazendo o que você fazia antes. Só que agora eles vão te cobrar mais. E essa liberdade que o mundo oferece através dessas palavras bonitas que parecem, pô, agora é da hora, eu vou fazer o que eu quero, eu vou para onde eu quero, meu pai não manda mais em mim, e blá 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 blá, eu sou de maior. E para Jesus a gente também gosta de uma independência. Não, Jesus, eu tenho sã consciência de tudo que eu faço, pode deixar que eu me viro, porque eu sou livre, o Senhor me deu liberdade, eu vou lá e faço o que eu quero. Só que a gente não entendeu qual é a liberdade que Cristo nos libertou. Jesus não chamou a gente para a gente fazer o que a gente quer. Jesus nos chamou para a gente parar de fazer o que a gente não aguenta mais. Porque o nosso prazer carnal, ele passa rapidinho. E aí a gente fica cheio de problema porque a gente fez o que não devia ter feito e não sabe se livrar daquilo. E aí a gente acha que fazer mais vai resolver. Ou o problema é dinheiro, ou o problema é prazer, ou o problema pode ser qualquer coisa, sua casa. E a gente mente, a gente faz um monte de coisa achando que é livre. E a gente descobre que a nossa liberdade
levou a gente para o fundo do poço. E quando Jesus fala assim, olha, eu libertei vocês do pecado, Ele deu uma ferramenta, Ele deu a chave, Ele deu o poder para que você combata o pecado. Que você não seja meramente um agente que a vida vai passando e você vai só assistindo. Um coadjuvante, né, no caso, não é um agente. Mas Ele chama você para ter a responsabilidade de ser um cristão de verdade e fazer as coisas. E aí a gente se depara com essa palavra de Paulo falando, mas agora que conheceis a Deus. Conhecer a Deus é uma parada muito doida, porque o que o mundo que nós vivemos, ou o que a Bíblia denomina de mundo, o que ele menos deseja é que você conheça a Deus. Porque pessoas que conhecem a Deus fazem um estardalhaço, fazem muito barulho. E não é barulho de som alto, é barulho de bagunçar a cabeça deles. Porque você começa a falar e perguntar de coisa que eles não sabem responder. De coisa que quando você vai perguntando pro cara, fala assim, mas por que você... Vamos dar um exemplo, você fuma e bebe. Ah, porque eu sou livre, eu quero. Você não faz porque a sua religião não te permite. Você fala, não, eu não faço porque a mim foi dado o poder e a liberdade de não fazer. Agora eu te pergunto, você é livre? Sou. Então para de fazer isso. Ah, é difícil. A gente mal consegue parar de beber Coca-Cola. Imagina o cara que é viciado num monte de parada. Você vê clínica de tratamento, o trabalho que é para você tirar o cara daquilo. E você vai me chamar disso de liberdade? Que você precisa de 1000 pessoas ao redor do cara o tempo todo para ele não cair num negócio que ele sabe que é ruim para ele? Isso não é liberdade. Isso é uma algema diferente. Os caras escreveram liberdade numa bola de ferro e estão oferecendo às pessoas. E elas aceitam de bom grato. E conhecer a Deus implica nessas coisas. Implica a gente dizer ao mundo as palavras de João Batista: arrependei-vos, pois é chegado o reino dos céus. Pessoas que conhecem a Cristo, eu não sei quantos tiveram a oportunidade de ler um livro que chama Jesus Copy, Cópia de Jesus. É um nome em inglês para ficar bonito, né, para vender bem. A minha agendinha que eu uso aqui é deles. É um movimento que tem crescido bastante, que o livro fala que é a revolução das cópias. Tem uma série na Netflix, que chama... Eu assisto Netflix também, tá, gente? Pra ficar tranquilo. Chama... Acho que é Messiá. Como? Isso. O cara parece meio charlatão e tal, mas é meio doido. Porque aquilo ali, na hora que eu fiquei vendo, né? Eu assisti pouco, não assisti tudo, né? Mas a primeira coisa que me vem na cabeça: se Jesus estivesse no nosso mundo hoje, eu acho que ia ser um rebuliço tipo daquele cara. Mas Jesus falou que nós somos discípulos dele, que podemos fazer as mesmas coisas que ele fez. Então por que a gente não causa o mesmo barulho no mundo? E por que quando a gente sai lá fora no mundo, a gente é confundido com o discípulo de Jesus? Ser confundido é um problema. As pessoas têm que ter certeza que você é um discípulo. Só que para elas terem certeza, a gente precisa conhecer a Jesus. A gente precisa andar com Jesus. E isso é um problemão, porque a gente vai desagradar muita gente. Só que também a gente vai fazer o bem às pessoas que muitas vezes não sabem o que é o bem. A gente vai estender uma mão aonde as pessoas às vezes não querem que a sua mão esteja estendida, mas você está lá, porque é isso que Jesus chamou. Quando Jesus morreu numa cruz, a gente não estava procurando por ele, mas ele morreu e comprou a gente, para que hoje a gente pudesse se arrepender dos nossos pecados e chegar perto dele. Porque ele morreu enquanto ainda éramos inimigos. Essas são as palavras que Paulo usa. Jesus morreu em nosso favor ainda enquanto éramos inimigos dele. E aí Jesus nos ligou com ele, mesmo quando a gente não queria ser ligado. Porque ele sabia que o dia chegaria aonde a gente poderia chegar perto dele, que a gente ia querer chegar perto dele. E pessoas que conhecem a Jesus fazem esse estardalhaço. Que aquele Messias lá, que às vezes parece um Messias, às vezes não parece, me trouxe isso à cabeça. Se a gente é de verdade um discípulo de Jesus, por que a gente não está causando igual a gente deve? Porque alguns números assustam a gente. Eu não sei quantos têm a oportunidade de pesquisar um pouco sobre igreja, sobre crente, cristão. É uns números que não fecha a conta. Vocês já devem ter ouvido isso, mas o número de cristãos cresce.
O número de homicídios também. O número de cristãos, a igreja enche, mas o número de adultério também. E aí a gente fica assim, mas é Jesus que eles estão conhecendo? Porque se fôssemos cópias de Jesus, enquanto a igreja cresce, o mundo diminui. Essa é a matemática certa da coisa. Mas a igreja está enchendo e as pessoas continuam vazias. A igreja está cheia e o mundo continua gritando por socorro e a gente fica tampando o ouvido. Porque conhecer Jesus é fazer o que ninguém quer fazer. É amar quem não merece ser amado. Graça tem um pouquinho a ver com isso. E quando a gente pensa em ser cristão e conhecer Jesus, indica que a gente atua, que a gente muda, não por nós, porque a gente não tem poder para nada. Mas a gente é capaz de mudar a cultura que a gente vive. É capaz de mudar a sociedade. É capaz de mudar as famílias. Porque é para isso que Jesus nos chamou. É para isso que Jesus nos faz conhecer Ele. E aí a gente pensa assim, eu venho na igreja há bastante tempo, uns 15 anos, sei lá. Deve ser mais ou menos isso. Não vou falar muito, não vou caguetar a minha idade. Mas deve fazer mais ou menos isso que eu venho na igreja. E eu acredito que você, quando começou a ir na igreja e você está começando, talvez você passe por isso, você sente o seu coração queimar. E você sente a sua vida encher de esperança. Você fala, não, eu encontrei um caminho. Eu encontrei alguma coisa que vai me levar para um lugar melhor. Alguma coisa que parece estranho, que fala que eu ganho quando eu estou perdendo, mas você sente isso dentro de você que é o certo. E você sente que Deus testifica isso dentro do seu coração. E você fala, bem, eu vou seguir, é isso que eu quero para mim. Mas as coisas que a gente deixa para trás para seguir a Jesus, para servir a Jesus, uma hora bem inoportuna, diga-se de passagem, essas coisas vão começar a gritar bem alto dentro da gente. Vai falar assim, mas você não merece estar na igreja, você não pode estar lá, você até ontem estava ali bebendo, se prostituindo, vendendo droga, usando droga, e agora você vai me falar que você está indo na igreja. O nome disso é acusador, e Jesus deu um nome para ele, que é o diabo mesmo. É um dos poucos nomes que Deus deu para o diabo. É mentiroso e acusador. E aí você fica meio, poxa, e aí eu vou ou não vou? E aquele fogo no seu coração começa a diminuir porque você está ouvindo as coisas que você largou para trás. Você está ouvindo aquela cela que você abandonou te chamar para dentro de novo. Falar, fica dentro da cela que é seguro dentro da cela. A gente se sente seguro num lugar fechado. A gente se sente seguro como igreja, está dentro das 4 paredes, porque aqui dentro é bem mais seguro, né? Ao menos que a gente tivesse um Estado Islâmico, tá aqui dentro não ia ser seguro, mas a gente não tem muito terrorista aqui no Brasil, a gente pode ficar aqui de boa. É mais seguro quando a gente fica num lugar fechado. Mas Jesus não chamou a gente para isso. Ele chamou a gente para ir. Ele chamou a gente para deixar essa voz que nos acusa, que a gente não pode, que para nosso pecado não tem perdão, para a gente seguir a Ele. Porque o único que diz que nosso pecado não pode ter perdão é Jesus, e Ele não falou nada disso. Muito pelo contrário. Os caras estavam matando Ele na cruz, pregando, Jesus estava falando assim, perdoa eles, Pai, porque eles não sabem o que fazem. Você acha que aqueles caras, eles tinham... Provavelmente eles debochavam. Pô, esse cara aqui é o rei dos judeus, vê lá. Aqui um coitado, né? Tá matando ele assim, de boa. Se esse cara fosse filho de Deus, ia cair um raio na minha cabeça. Esse cara não é ninguém. E aí Jesus fala para Deus, fala, não, Senhor, perdoa esses caras, porque eles não sabem o que estão fazendo. E aí a gente acha que o nosso pecado de mentir, de não sei o que, é muito grande para Deus perdoar. Ou que Deus já ficou meio chateado com a gente, falar, eu vou pedir perdão por isso aqui de novo, né? Tipo, e aí, Deus? Eu não tenho vergonha na cara. Bem, se for para não ter vergonha na cara e pedir perdão, então peça. Porque o reino do céu se faz de arrependimento. Não importa quantas vezes ele precisa acontecer. E não é só se arrepender da consequência do que a gente faz, é se arrepender de ter cometido. E não da consequência. Essa é uma grande diferença de se arrepender. A gente pode se arrepender de ter matado alguém. Porque o cara morreu e você se arrepende.
Mas na verdade o que Jesus nos chama para fazer não é da consequência, é se arrepender de ter feito mesmo. Que a gente tomou atitude sem pensar. E aí, Paulo traz uma palavra muito doida. Na minha versão ele fala assim, olha, mas sendo conhecidos por Deus, mas agora que conheceis a Deus, ou antes, em uma outra tradução diz, ou o melhor. Aí Paulo bagunçou. O que pode ser melhor do que conhecer a Deus? A gente falou um monte de coisa maravilhosa que acontece com aqueles que conhecem a Cristo e dedicam suas vidas a Ele. E aí, Paulo faz essa pergunta. Ou melhor, o que pode ser melhor do que conhecer a Deus? O Valtinho falou bem, a gente vive numa era tecnológica. 90% de nós aqui dentro da igreja, a gente tem um smartphone no bolso, na bolsa, no carro, na mão. A gente tem a Bíblia no smartphone. E a gente conhece muito bem pessoas que nunca vão ouvir falar da gente. A gente sabe o que o Neymar gosta de comer, o que o Neymar, a hora que ele treina, o tênis que ele usa. A gente sabe o pregador que a gente tem preferência, a gente sabe a cor da roupa que ele gosta, a gente sabe onde ele vai estar amanhã. A gente acompanha esses caras muito de perto. Quando são músicos que a gente gosta, a gente sabe de tudo, mano. As músicas que eles mais tocam, as músicas que eles fazem questão de divulgar. Essa é a era que a gente vive. Quando eu era jovem, era meio difícil a gente saber como é que as coisas aconteciam, porque era tudo na base da revista. Aí você ia lá na banca de jornal, acho que existe banca de jornal ainda, né? Você ia lá na banca de jornal, comprava uma revistinha lá, você tinha que torcer para aquele mês, aquela revista falar de quem você queria. Se não falasse quem você queria, você perdeu. Aí quando era o que você queria, você comprava, ganhava um posterzinho e tal, era legal. E aí tinha uma entrevista com o cara, né, que ele falava, aí você ficava conhecendo um pouquinho dele. Mas hoje, cara, a tecnologia, você sabe até o que ele está comendo quase que em tempo real. Eles fazem questão de mostrar e a gente faz questão de ver. É bem assim. E aí, o que muda tudo isso? Que a gente pode conhecer Jesus como a gente conhece esses caras. Né? Porque às vezes a gente se dedica para isso. Mas a grande diferença é que eles nunca vão te conhecer. E a palavra que Paulo usa logo em seguida é essa. Que vocês são conhecidos por Deus. Alguém tem ideia do que é você ser conhecido por Deus? É tenso. Porque Deus não vê a carcaça. Deus vê lá dentro mesmo. O que você faz questão de esconder, Ele vê. Faz questão de ver. Não é para que Deus fique escandalizado, porque Ele não vai se escandalizar com o seu pecado, pode ficar tranquilo. Porque Ele te conhece. Desde o primeiro pecador chamado Adão, Ele conhece o pecado e conhece até onde vai o coração humano. E aí a gente vê no livro de Oséias uma passagem que é muito massa. Oséias fala assim, olha, Oséias profetizando para os caras, o meu povo perece, o meu povo morre por falta de conhecimento. Mas Oséias não está falando de conhecimento da Bíblia, porque ele falava para uns caras que conheciam a Bíblia. Ele falava para o povo judeu, que a gente falou no comecinho, até os 12 anos eles decoravam os 5 primeiros livros da Bíblia. Gênesis, Êxodo, Números, Levítico, Deuteronômio, não sei nem falar Deuteronômio direito. E eles tinham que decorar esses livros. E Oséias está falando para eles. Fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Esses caras eram criados numa cultura que sábado eles não fazem nada, porque eles sabem que sábado é o dia do Senhor. E sábado eles não fazem nada, eles sabem que eles devem naquele dia ficar de boa, adorando a Deus, se dedicando aquele dia ao Senhor. E aí a gente fala, mas que conhecimento é esse? Ele não está falando de um conhecimento didático, um conhecimento teórico da coisa. Eu não estou fazendo apologia à não leitura de livro e Bíblia, tá? Devemos sim
acrescentar muito à nossa leitura diária isso. Mas ele estava falando de um relacionamento com um coração sincero. Relacionamento com um coração sincero é quando a gente sabe que está diante de um Deus que é santo e a gente não esconde o que sente. A gente não fala só palavra bonita que ouviu o pastor falar. A gente não repete uma oração que é da hora, achando que o poder está naquelas palavras. A gente não faz uma oração no piloto automático. A gente ajoelha e fala com o Senhor, com o coração sincero. Que às vezes a gente não sabe qual é a próxima frase que a gente vai falar. Ou a gente já acha que orou por tudo que tinha que orar. E aí a gente fica quieto e fala, nossa, acho que Deus não está entendendo nada do que eu estou falando. Mas na verdade o que Deus ouve é um coração sincero e não as palavras bonitas. É assim que Deus entende e é assim que Deus ouve. Deus não ouve com o ouvido. E Ele não ouve a sua boca, Ele ouve o seu coração. No Antigo Testamento tem uma passagem que eu não lembro qual dos profetas falam. Esse povo me honra com os lábios, mas o seu coração está distante, está longe de mim. Não é isso que eu quero. Não quero que as pessoas subam aqui e façam orações maravilhosas, mas que o coração delas está muito longe de estar perto do Senhor. Esse é um risco que só o crente corre. Quem está no mundo não tem como correr esse risco. É a gente que está dentro da igreja, que fala que serve ao Senhor e fala que vai dedicar a vida a Ele. É o nosso coração que fica longe, é a nossa boca e o nosso corpo está aqui dentro. E aí, quando Oséias fala que a gente perece porque não conhece, ele está falando que vocês estão morrendo porque vocês não estão sendo sinceros com o Senhor, que vocês não estão sentados diante dele falando os seus problemas e querendo solução, porque a solução de Deus é meio diferente da nossa. Se a gente falar para Deus, Deus, manda mais pessoas, é perigoso Ele não mandar nenhuma. Sabe por quê? Porque Ele responde à medida que Ele acha que tem que fazer. É perigoso você querer fugir da batalha e Ele te colocar na primeira linha da batalha, porque Ele sabe qual é o seu valor e não você. Suas habilidades só são testadas quando você está no ferro mesmo, porque se a sua vida está mil maravilhas, você não tem com o que se preocupar. Você vai administrar uma fortuna? Eu acho que é mais fácil, né? Quem tem pouco dinheiro igual eu sabe que é meio difícil, né? Chega dia 30, tem que pagar a casa, tem que pagar o carro, tem que pagar a luz, e a luz está cara, tem que pagar a água, tem que pagar um monte de coisa. Você fala, vixe, eu tenho que fazer chover com esse dinheiro. Ainda tem despesa para fazer. Lá em casa a gente é em 5 e só Jesus na causa. Você fica, meu Deus, vai ter que dar, né? Administrar uma fortuna vai fazer despesa fácil, mano. Solta o cartão na mão da mulher lá, compra o que você quiser e vambora. Mas Jesus, a gente é provado por Jesus quando a gente tem um momento de dificuldade, de problema. É ali que a gente vai ser forjado pelo Senhor. E a gente, às vezes, prefere não correr esse risco. Mas Deus nos fala que nós somos conhecidos dele. Quando a gente pensa no homem mais poderoso desse mundo, humanamente falando, a gente pode pensar no Donald Trump, presidente americano. O cara manda jogar míssil aonde ele quer. Se ele quiser cair um míssil em cima da minha cabeça, ele faz cair um míssil na minha cabeça. Ele faz o que quer. O cara no ano passado jogou 70 bombas lá, cada bomba custa mais de $1 milhão. O cara tem um exército inteiro, o cara tem uma potência mundial em suas mãos. E esse é um cara poderoso. E pensar que ele não se compara em nada com quem é Deus. E a gente teme o Donald Trump, quando na verdade a gente devia temer o Senhor. Porque o Donald Trump não sabe quem sou eu, e Deus sabe quem é você. O Donald Trump vê a roupa que você usa. Deus não está nem aí para sua roupa. Ele está vendo lá dentro. E aí a gente pensa que Deus conhece a gente tão profundamente que Ele conta as estrelas nas suas mãos e chama cada uma pelo nome. Os cientistas não sabem nem o número exato de estrelas que tem no céu, e Deus chama cada uma pelo nome. E aí a gente fica como? Eu tenho às vezes medo quando eu leio essa passagem, que Deus me conhece.
cara que tem todo o poder, o cara que criou o universo somente de falar. Ele falou, haja luz, e tudo se fez. E aí a gente não tem medo que esse cara nos conhece, que ele quer ser o nosso amigo, que ele quer ser o nosso melhor amigo, ele quer ser o nosso salvador. Salvar não é somente te levar para um paraíso, não, é para aqui e agora também. Ele quer te livrar desse monte de tormento que fica na sua cabeça, de um monte de problema. Porque quando Jesus explica uma passagem da sementeira, fala que o semeador saiu a semear, em uma das passagens ele fala assim, olha, uma semente caiu numa terra que era espinhosa, e quando ela foi crescer, os espinhos cresceram e a sufocaram. E quando Jesus explica essa passagem, ele fala assim, olha, a semente caiu num lugar bom, a terra era boa, ela ia crescer, só que ela se viu mais preocupada com as ansiedades dessa vida, com os problemas corriqueiros, que a palavra de Deus não frutificou naquele coração. E a nossa ansiedade faz isso. A gente esquece que nós somos conhecidos por Deus, que Deus se importa com o que a gente sente, que Deus se importa com os nossos problemas, e que Deus levanta homens e mulheres todos os dias para falar isso para a gente. Quando a gente não ouve a voz dele, ele põe uma voz audível aos ouvidos, porque Deus fala aos nossos corações antes de usar a boca de alguém. E aí a gente precisa, muitas vezes, parar de agir de forma religiosa e agir com a liberdade que Cristo nos chamou, para servir a Ele com a consciência limpa, sabendo que nós fazemos o melhor para Ele e para o reino dEle, que a gente não fica aceitando o jugo que as pessoas põem sobre nós, porque Jesus falou que o jugo que a gente tem que servir é o dEle e de ninguém mais. E a gente tem que parar de aceitar, às vezes alguém que falou alguma coisa e a gente fala, nossa, mas é difícil ir nessa igreja aí. Difícil é na igreja, difícil é fora. Acho que lá fora é pior. Mas a gente tem que saber aceitar o que Jesus nos implica e o que Ele quer de nós, para que servir a Ele se torne um privilégio e não um fardo. Jesus nunca quis fazer da gente mais um escravinho. Muito pelo contrário. Ele falou, não chamo vocês mais de meus servos, chamo vocês de meus amigos, chamo vocês de irmãos. É isso que Jesus falou. A minha família é aquele que faz a vontade do meu Pai. E ele, o maior exemplo de todos é Jesus. Era Deus encarnado, e quando as pessoas chegavam diante dele, muitas delas, Jesus não precisava perguntar qual é a sua história. Aquela mulher é muito doida, porque ele fala assim, vai conversando e tal, aí ele fala assim, você já teve não sei quantos maridos, e o que você tem hoje nem é seu. Ela não precisou contar a história dela para Jesus. Jesus já conhecia ela quando ela vinha. Jesus conhecia a mulher do fluxo de sangue. Jesus conhecia todos aqueles em quem ele pôs a mão, todos aqueles que andavam perto dele. Ele não precisou sentar e trocar uma ideia para ver de qual que é a história. Ele já sabia. E a gente às vezes acha que Jesus está meio longe para conhecer a nossa história, porque a gente é pequenininho, a gente é simples, mas ele se importa. E é por isso que às vezes ele faz umas coisas que a gente não explica, porque ele nos conhece e ele é o que faz o melhor para cada um de nós. E que a gente às vezes se sinta como Paulo estava, preocupado por não estar seguindo a Jesus da forma que ele pede, preocupado em às vezes negligenciar que somos conhecidos por Deus e somos conhecedores de Deus. A gente precisa se relacionar com Ele, não só de ouvir falar, mas de estar pertinho. E aí você vê muitas pessoas que se dizem cristãos, mas não são. São lobos travestidos em pele de cordeiro. E é desses que Jesus tem que deixar a gente bem longe. Ou se colocar de frente não faz igual Jesus fez. Pega a chibata e bate nos caras. Fala sua raça de víbora, seus lobos e tal. A gente pede paciência primeiro, mas se a paciência não vier, a gente toma uma atitude. Porque o que a gente não pode é aceitar aquilo que não vem de Deus, que vai escravizar a mente dos nossos irmãos e as nossas próprias mentes. E que nessa manhã a gente aceite
esse desafio de conhecer a Deus e sermos conhecidos por Ele. E Paulo fala para os caras assim: olha, por que vocês querem voltar outra vez àqueles rudimentos fracos e pobres? Por que vocês querem voltar a fazer o que vocês faziam antes, que não te valia de nada, que você levava uma vida que você achava que ia morrer e ia acabar? Ou para que valia você se dedicar tanto, sendo que a gente vai virar pó depois? Para que vocês querem voltar a ser escravos? Tá parecendo o povo no deserto, tá no Egito era melhor, no Egito a gente comia uma carne e tal. A gente tem que parar de desejar as coisas que não nos pertencem mais, as coisas que não cabem mais no reino de Deus que está dentro de nós. Que a gente aprenda a ser conhecido por Ele e aceitar isso. Que essa é uma dificuldade grande, sermos conhecidos por Deus. A gente precisa saber que Deus olha para nós e por nós em todos os momentos. Tem umas músicas do Livres que fala, né, que mesmo que a gente passe por uma dificuldade grande, Ele nunca nos deixou. Gostaria que vocês se colocassem de pé, em nome de Jesus.